Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Erickson falando. Espero que vocês estejam bem nesse período aí afastado da escola fisicamente, mas não afastado das atividades. Então esse é um período também para a gente poder ler muito, tocar muito violão, e essa aula que a gente está preparando para vocês é exatamente para isso, para vocês não perderem o contato com a música nesse período que é muito importante, tá? Essa aula foi especialmente montada para vocês e é uma aula de um tópico super interessante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse tópico, que é improvisação e música contemporânea, e a gente vai falar bastante sobre isso. Eu sou especialista, né? Eu tenho mestrado em música, eu sou mestre em música e minha especialidade é exatamente essa, improvisação e música contemporânea, e a gente vai falar bastante disso. Essa não é porque é uma aula em vídeo que ela não vai ser uma aula interativa, ou seja, eu vou passar exercício para vocês. Quem quiser, quem puder, pode gravar esses exercícios e mandar para mim. Eu vou estar assistindo esses exercícios, então vai ser muito bacana essa interação nesse momento. Então não é porque é uma aula em vídeo, vai ser uma aula teórica, vai ser uma aula bastante prática, com bastante exercício e muitas ideias para vocês, poderem praticar nesse período aí que vocês estão reclusos, e como eu disse, nem por isso vocês precisam estar afastados das atividades, tá? Então vamos falar brevemente, assim, rapidinho, o que é improvisação. Bom, improvisação na música é um conceito bem simples. É quando você cria alguma coisa no momento, né? Essa coisa, ela pode ser planejada, ela pode ser estudada, ou ela pode ser criada exatamente no momento, sem um contexto. Eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você vai lá na cantina da escola, né? Quando as aulas voltarem ao normal, ano passado, né? E você, só um exemplo, tá? E você foi com a intenção de comprar, por exemplo, vou pensar em alguma coisa. Vocês foram comprar um sorvete de morango. Então vocês foram lá na cantina com um sorvete de morango na cabeça. Mas chegando na cantina, não tinha sorvete de morango, só tinha de flocos, de chocolate e de pêssego. Então naquele momento ali, vocês tiveram que improvisar, ou seja, vocês pensaram na hora, putz, não tem morango, mas o que eu tenho que escolher? E aí vocês escolheram os sabores que vocês mais gostaram em vez do morango. Improvisação é mais ou menos isso, é quando você vai em algum lugar com alguma ideia e aí você tem que mudar de ideia no caminho, tá? Então isso é improvisação. Isso eu falando bem grosso modo, tá? Bem sendo generalista. A primeira coisa que eu vou passar para vocês são alguns exercícios para a gente entender o que o violão pode fazer. O violão é um instrumento muito rico. A gente está acostumado, na maioria das vezes, escutar o violão fazendo apenas questões como essa, por exemplo. Ou tocando algum solo, né? Mas o violão é capaz de fazer muito mais sons, e a gente vai trabalhar bastante esses sons, esses elementos. Ou seja, a gente vai tentar criar um repertório de exercícios para poder improvisar, tá? Um repertório de sonoridades. Então eu vou, por exemplo, começar já essa aula, demonstrando algumas coisas que o violão pode fazer além do tradicional, para a gente ter esse repertório de sons para poder depois improvisar, tá? A primeira coisa, e é bem simples, o violão também ele pode funcionar como um instrumento de percussão. Então, por exemplo, então o primeiro exercício que eu vou passar para vocês, quando acabar a aula, claro, vocês vão lá e podem fazer esse exercício revendo a aula, tá? Vocês vão pegar um papel, uma caneta, e vocês vão batucar bem, não precisa ser forte, tá? Bem sutil no violão, e vão anotar quais as qualidades dos sons que você acha que tem nesses batucadas. Então, por exemplo, digamos que você bata aqui, ó. Lembra dessa parte? A gente viu na nossa primeira aula. É o cavalete. Então você bateu aqui no cavalete, ó. Aí você falou, o cavalete ele tem um som mais aberto, tá? Aí você bateu, por exemplo, no fundo. Aí você falou, não, tem um som, de repente, parecido com o cavalete, mas não é tão igual. Aí você bateu aqui. Aqui tem um som mais fechado, é mais agudo, mais fininho, né? Então, o primeiro exercício é vocês baterem bem de levinho no violão, ou seja, percutir essas partes do violão e anotar quais qualidades vocês acham que essas partes têm. Então, né? Olha que o som muda, ó. E não só no corpo do violão e no fundo, vocês podem bater também, ó, na mão do violão, ó.
nas cordas, certo? Na lateral. Vocês podem bater com o polegar, com as unhas. Vocês podem bater, vocês podem esfregar a mão no violão, assim, como se você estivesse limpando o violão, ó. Ó que som legal, ó. Tá? Então esse é o primeiro exercício para vocês. Vocês vão, de novo, bem devagarinho, tá? Bem levinho, não vão bater forte no violão, tá? E aí vocês tentam achar esses... Isso a gente chama de timbres, tá? Anota esse nome, timbres. São sonoridade. Então, o seu colega tem um timbre de voz, a sua professora tem um timbre de voz, os seus familiares têm um timbre de voz, e a mesma coisa com os sons que a gente faz no instrumento, tá? Então, a primeira coisa pra gente assimilar esses sons é entender eles, tá? E anotar. Então vocês vão lá e anotar as partes. Pode, por exemplo, vamos delimitar um número. Por exemplo, vocês vão achar 10 sons no violão, batucando, tá? Então vocês podem bater, com que eu falei, com a palma da mão, bem de levinho, podem raspar, podem bater com a unha, com o polegar, tá? Em todo o corpo do violão. Então achem 10 sons, tá? E aí vocês anotem. Depois eu vou falar para vocês no final desse vídeo uma maneira de vocês mandarem isso para mim, tá? Como eu disse, essa vai ser uma aula interativa, então vocês podem mandar aí gravar um vídeo no celular, pedir para os seus familiares, seus amigos te ajudarem, né? Para vocês mandarem para mim. Tá? Vamos para o nosso segundo tópico. Então, nosso primeiro tópico foi sons percutidos do violão, ok? Vamos para o nosso segundo timbre. A gente achou um timbre, vamos achar o segundo timbre. O segundo timbre que a gente vai achar vai ser nas cordas do instrumento. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar a nossa mão esquerda e vai abafar todas as cordas assim, ó, tá? Deixar bem aqui, ó, assim, para não sair o som. Então vai ficar esse som, ó, abafado, tá? Não é para sair assim, é para sair assim, ok? Tudo certo, abafado, ó, beleza. Pode ser em qualquer lugar do violão, tá? Mas vamos fazer no meio para criar um padrão. Então no meio do violão aqui, ó, tá? Abafado, beleza. O que a gente vai fazer agora? Lembra que na primeira aula a gente viu todas as cordas do violão? Sexta, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira? Que as notas eram soltas, né? Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Na afinação padrão, como a gente viu na nossa primeira aula. Mas isso não é importante decorar agora. Isso vocês vão decorar com o tempo, tá? É importante vocês saberem as cordas aqui, tá? Anota, se vocês não anotaram na primeira aula, anotem de novo. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Sexta Mi, quinta Lá, quarta Ré, terceira Sol, segunda Si, segunda Mi. Isso é afinação, tá? Não quer dizer que essas cordas sejam sempre assim. Isso a gente chama, como a gente viu na primeira aula, a afinação, ok? Então vamos lá. Segundo som que a gente vai achar. Abafou aqui. Com o polegar, vocês vão tocar todas as cordas para baixo assim, ó. A gente descobriu um timbre, certo? Ó. É um timbre bem seco, né? Ó. E aí o que acontece se eu fizer, o que eu vou fazer com essa mão? Tá? Eu vou pegar essa mão e essa mão aqui, ela vai se movimentar pelo braço, pela escala, como a gente viu na primeira aula. Ou como algumas pessoas falam, pelo espelho do instrumento, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar aqui, ó, e vocês vão descobrir que conforme vocês andam, sem tirar a pressão das cordas, vocês vão achar uma outra sonoridade. Olha que legal. Olha, o som tá mudando, ó. Olha que legal. Ou seja, em cada lugar que eu abafar, eu vou ter um som diferente. Olha que bacana. Então, a gente achou um segundo timbre. E lembra que esse segundo timbre, assim como o primeiro timbre, tem diversas variações, certo? Ó. Por enquanto a gente só está colecionando timbres, entendeu? Vocês lembram quando, não sei se vocês já chegaram a fazer isso, colecionar a figurinha do álbum das Copas, ou colecionar alguma coisa, vocês podem perguntar aí para os seus pais, para os seus familiares, né? Se eles colecionam alguma coisa, já colecionaram selo, figurinha, bonequinho? A gente está fazendo uma coleção de timbres, olha que legal só, tá? Então o primeiro timbre era percussão, com várias variações, assim como figurinhas, né? Ou sem contar. Ok, vamos para mais um timbre. Vamos achar o terceiro timbre. A gente começa agora a ter timbres bem especiais e bem legais, ó. Se a gente for aqui, ó, primeira aula de violão, hein? Lembra bem, mão do instrumento. A gente tem essa parte aqui, depois do rastilhozinho aqui, né? A gente tem as cordinhas aqui, olha que som que legal que elas fazem, ó.
Ó. Vocês podem fazer com a palheta, como vocês fazem na aula, ou com o polegar também, como vocês fazem na aula. Ó. Olha que som bacana. Então vocês podem colecionar um terceiro timbre aqui, ó. Fica um som parecido com um som de cavaquinho, um som bem fininho, né? Um som bem agudinho. Olha que legal. De novo, ó. Bacana, gostaram? Deixa eu só ajustar aqui. Ok, agora só tá melhor, tinha breaks aqui. Então, ó. Terceiro timbre, vai anotando. Aqui, ó. Antes do rastilho aqui, dessa parte aqui, tá? Na mão do violão, essa partezinha aqui, ó. Bacana, né? Essa mesma sonoridade muito parecida a gente vai ter aqui, ó. Tá vendo o rastilho aqui branco, ó? Essa outra parte do rastilho, né? As cordas aqui também ficam um pouquinho para fora, certo? Ó. Vai dar um som parecido, escuta só. Olha que legal. Certo? Então, ó, mais dois timbres, hein? Aqui e aqui. Depois a gente vai juntar isso tudo e vai fazer umas músicas bem legais, tá? Umas improvisações muito legais. Bacana. Já temos aí 4 timbres. Vamos relembrar. É sempre bom estar relembrando. Percussão em diversas partes do violão, né? Aí o segundo timbre, abafadinho aqui, ó. Com essa mão se movimentando. Terceiro timbre aqui, ó. Rastilho, atrás, antes do rastilho, da mão do violão, ó. Aqui também. Ok, estamos aqui. A gente vai ter mais um timbre bem legal. Vocês já devem ter feito isso às vezes por acaso, tá? Vocês têm que lembrar de fazer isso bem suave, tá? Não é forte, é suavezinho, tá? Vocês vão pegar a corda, ó, com o polegar e com o indicador. Vão fazer uma pinça assim, ó. Certo? Ó, pinça. Beleza, vocês vão pegar a corda, ó, e vão fazer isso aqui, ó. Bem suave, tá? Ó. Isso a gente chama de pizzicato alla Bartók, tá? Ó. Olha que som legal. Isso pode ser feito tanto em corda solta, ó, no detalhe para vocês, ó. Juntei os dois dedos, pus na corda e puxei, ó. Tá? Isso a gente chama de pizzicato alla Bartók, que era um compositor húngaro super importante na história da música. Vocês com certeza mais para frente vão conhecer o nosso grande compositor Bartók. Então é isso aí, pizzicato Bartók, ó. Tá? Tanto vocês podem fazer ele abafado, ó, pegando o nosso segundo timbre lá, como em corda solta, como pegar alguma das casas que a gente já viu nas aulas, ó, por exemplo, casa 1, nota Fá. Parabéns, muito bom. Gostando de ver aí essas histórias dos timbres, muito legal. E a gente vai aprender mais um timbre, certo? Para não ficar muita coisa, a gente vai aprender mais um timbre. Esse timbre vai ser o seguinte: vocês vão pegar exatamente como vocês fazem o pizzicato Bartók e tal, aqui, só que em vez de puxar, vocês vão fazer isso aqui, ó. Algumas pessoas têm agonia, tá? Se vocês tiverem agonia disso, tentem achar um timbre, outro timbre, mas ó, esse é bem legal, ó. E perceba bem, como a mão abafada igual no segundo timbre, eu tenho uns sons diferentes, ó. Ok? Ok. Vamos aí já para nossa primeira ideia prática. Vamos pegar esses elementos e vamos juntar ele numa improvisação, tá? Mas essa improvisação ela vai ser guiada, ela não vai ser totalmente livre, ela vai ter um contexto, tá? E contexto pra gente estar estudando é super importante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai definir uma duração, tá? A gente vai definir, por exemplo, digamos que a gente vai definir 1 minuto, tá? Então vocês vão tentar achar um relógio, enfim, o celular mesmo, algum lugar que vocês consigam, aquele reloginho de areia, para quem tiver, super legal. Vamos tentar achar alguma coisa que marque 1 minuto. Então a primeira coisa, antes de vocês fazerem esse exercício, vocês podem fazer junto comigo agora, mas depois vocês vão rever esse vídeo e fazem de novo, tá? Então vocês pegam lá o relógio, o celular, o cronômetro que vocês tiverem que marcar 1 minuto, tá? E vocês vão deixar do lado de vocês e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão, nesse 1 minuto, tentar interagir com esses elementos.
E nesse 1 minuto vocês vão ter que tocar pelo menos 2 vezes cada elemento. Eu vou demonstrar então. Digamos que eu pus lá o meu cronômetro, reloginho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, tá. Então vamos lá. Vamos tentar fazer um exemplo aqui, ó. Começou, eu vou fazer falando, tá? Pra vocês entenderem. Começou a contar 1 minuto. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó. E aí vocês criam como vocês quiserem, não precisa me imitar, tá? Tenta fazer com que esses elementos eles se conectem, tá? Como se fosse uma conversa, tá? Por exemplo, agora eu vou mudar para outro elemento. Percebe que esse elemento está conversando com o anterior, ó. Aí eu vou usar um outro elemento, por exemplo, o pizzicato. Percebe que ele também está conversado, eu não estou fazendo um aleatório, né? Eu estou escolhendo os elementos na hora, mas eu estou pensando na conversa deles, na interação. Lembra que em música interação é tudo, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso exemplo mais curtinho só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, digamos que eu fiz. Legal, né? Então eu criei uma improvisação. Vocês podem dar nome para essa improvisação. Vocês podem conversar, por exemplo, ó, conversa de timbres. É um bom nome. Vocês podem, assim que vocês acabaram de fazer essa improvisação, vocês podem dar um nome para ela. Vocês podem falar conversa de timbres, ruídos aleatórios, conversa de ruídos, os sons do violão, e cada um vai ter uma imaginação. Então é importante, eu estou dando já atividade para vocês, ó, lembra? Primeira atividade, anotar os timbres no papel com que vocês podem até fazer associações, né? A gente chama isso de solfejo. Com o que esse som parece? Sei lá, parece quando eu estou me coçando, alguma coisa do tipo, tá? Então tenta achar associações com esses sons, beleza? Com a percussão também. Então a primeira coisa, o primeiro exercício, vamos relembrar, o primeiro grande exercício. Trabalhar esses sons e anotar eles com o que eles parecem. Isso, de novo, isso a gente chama de solfejo, tá? Ou seja, qual é o nome desse som? Que nome eu posso dar para ele, tá? Assim, quando você escuta o seu amiguinho, você sabe que é ele. Você escuta sua mãe, seus familiares, você sabe que são ele. Mesma coisa é o timbre do violão. Segundo exercício, ó, importante, guardem bem, vocês vão criar a sua improvisação. Vocês têm 1 minuto só. Por que é bom ter esse tempo fechado? Para vocês não ficarem muito tempo pirando, tá? Vocês vão ter aí a sua improvisação em 1 minuto bem feitinha, tá? Isso é muito importante. Então, 2 exercícios já para vocês, hein? Anotar os timbres, com o que eles parecem, tá? Fazer um catálogo de timbres, de efeitos, né? Tá? Dá nome para eles e depois trabalha eles numa improvisação de até 1 minuto, certo? Então a gente já chegou na primeira grande parte da nossa aula aí. Vamos agora para a nossa segunda parte, importante, tá? Ok, né? Nessa segunda parte a gente vai trabalhar um pouquinho só da audição, tá? Então eu vou sugerir para vocês alguns vídeos de músicas para vocês escutarem, tá? Não precisa escutar tudo. Tudo que eu for sugerir aqui para vocês é legal que vocês escutem pelo menos 1 minuto. Às vezes algumas músicas são muito grandes, tá? Então vai estar aparecendo na tela agora, por exemplo, um exemplo de um compositor super importante para música contemporânea, ou seja, a música que começou ali no século XX, atravessou todo o século XX, tá? Influencia todos os grandes compositores, né? O pai do experimentalismo chama John Cage, provavelmente vocês devem já ter ouvido falar dele. É o compositor que fez uma música só com silêncio, 4 minutos e 33. Tá? Vocês podem pesquisar aí nas redes sociais, perguntar para os seus pais, vocês pesquisam juntos, é uma pesquisa que vocês podem fazer muito legal. Tem muitos vídeos aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, sobre pessoas tocando esse silêncio, que é muito interessante. Então anota esse nome, John Cage, ele é muito importante. Então eu vou colocar para vocês agora um trechinho, 1 minutinho de uma música de John Cage, que vocês vão ver que tem elementos muito parecidos com o que a gente trabalhou aqui agora.
Muito bom, espero que vocês tenham gostado. Ó. Bastante atenção nesses vídeos, que eles são muito importantes para a gente criar o nosso ouvido musical, a nossa percepção, tá? Segunda coisa, segundo compositor aí, muito importante aqui no Brasil, Gilberto Mendes, tá? Um compositor que ele é da mesma linhagem ali do John Cage, é um cara super inquieto, que gosta de buscar sonoridades diferentes, tá? Então, vamos ver também um minutinho só, rapidinho, um trechinho de uma música dele. Presta bastante atenção, tenta guardar esses sons, escutar é muito importante, tá? Beba Coca-Cola, Babi Cola, beba Coca, Babi Cola, Coca-Cola. Beba Cola, beba Babi Cola, beba Coca, Babi Cola, Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, Babi Cola, beba Coca, Babi Cola, Legal, né? Gostaram do John Cage? Eu sei que vocês gostaram do Gilberto Mendes também, que eles são muito legais, tá? Eles são compositores, eles escrevem música, eles fazem música de invenção, tá? É muito interessante, tá? Pra gente adentrar nesse mundo. E agora mais um compositor, dessa vez um compositor para violão, ó, pro nosso instrumento aqui, também super importante, tá? Super inquieto, Léo Brauer. Vamos ver um pedacinho, um minutinho, presta bem atenção. Olha um monte de coisa que ele tá fazendo, olha que loucura. Bacana, né? É uma loucura bacana, uma loucura legal, aquela loucura que é pensada, tá? É muito legal. O trabalho da improvisação, ele é muito bom para a gente poder trabalhar o que a gente chama de elementos fora da curva. É muito bom a gente aprender música bonitinha, tocar as melodias, tocar acordes, né? Tocar as músicas que a gente gosta, mas também é bom a gente experimentar. A gente cresce musicalmente, tá? A gente amplia nossos horizontes. Então é super importante aí vocês acompanharem pelo menos esses 3 grandes compositores, tá? Vamos fazer a recapitulação. Procura pesquisar John Cage, escuta músicas dele. De novo, não escuta muito porque cansa o ouvido um pouco. É bom a gente escutar pouquinho, tá? Escuta o Gilberto Mendes, compositor brasileiro, também super importante e referência na nossa área, tá? Importante, escuta também, tá? O Léo Brauer, tá? Um compositor, violonista, tocava violão também, muito bacana. Então é isso aí. Então essa segunda parte da nossa aula aí, a gente vai trabalhar bastante esses elementos, tá? De procurar os timbres, conhecer os timbres e depois escutar referências desses timbres para a gente poder criar nossas improvisações. Ok, continuando aí, vamos para o nosso segundo exercício prático. Vamos tocar, o que é importante também, escutar música e vamos tocar também. Tá. No primeiro improviso, a gente trabalhou em 1 minuto com elementos violonísticos, tá? Mas nós somos músicos, certo? A gente toca um instrumento e o nome dele já é isso, é um instrumento. Ele serve para quê? Para produzir sons. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar sons nossos. Por que não? Certo? Vocês já viram pessoas tocar violão e cantar?
Por que não? A gente pode criar sons também. Então o que a gente vai fazer nessa nossa segunda improvisação? É importante, a gente vai juntar elementos do violão com elementos timbrísticos do nosso corpo e da nossa voz. Isso eu sei que vocês fazem muito bem. Por exemplo, eu vou criar um som com a minha voz, tá? Por exemplo, pode ser qualquer outro timbre, por exemplo, eu vou fazer. Ou eu posso fazer. Certo? Eu posso fazer sons com a minha boca. Eu posso fazer sons também com o meu corpo, ó, com a minha mão, ó. Ó, lembre bem, lave bem as mãos, ó. Lembrete aí, todo mundo lavando as mãos bastante, hein? Bonito, quero ver vocês aí bem higiênicos, certo? Então finge que você tá lavando a mão, ó. O som da mão lavando. Sem água. Depois vocês lavam com água e sabão, hein? Beleza? Pode ter um som de você batendo bem de levinho no seu corpo, ó. Para isso, eu vou deixar uma referência aqui na tela super bacana que chama um grupo chamado Barbatux. É um grupo que faz muitos sons com o corpo, então eles fazem. Vocês já devem ter visto isso na TV. Tem a Badi Assad também que faz muito bem isso. Então vou deixar referências, tá? Essas referências vocês aí procurem escutar, que é importante, tá? Então vamos lá. Vamos fazer agora, unir esses dois elementos. Vamos criar também um catálogo de sons, tá? Eu vou dar um exemplo como vocês podem trabalhar isso. De novo, assim, nossa segunda improvisação vai ser dentro de 1 minuto, tá? Então vamos lá. Por exemplo. Certo? Aí vocês vão procurar o som. A gente pode também... Vamos juntar elementos do corpo, né? Por exemplo, né? Ou bem de levinho aqui, né? Faz um som legal, ó. Por exemplo. Tá? Então a segunda improvisação vocês vão criar... Vamos transcender o violão, tá? A gente vai usar o instrumento e sons do nosso corpo. De novo, a gente tenta ensaiar isso e depois a gente tenta fazer em 1 minuto. É bom ter esse tempo bem controladinho, tá? Bem certinho. Vamos para a nossa terceira parte. Vamos pensar uma coisa. A gente trabalhou aqui com timbres do instrumento, com timbres do corpo, né? Voz, boca, percussão, mãos, né? Eu esqueci de fazer as mãos, pode fazer, né? Beleza, legal pra caramba, né? Altos sons dá pra fazer com violão, com o corpo também. Muito legal, gostei. Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora? Vamos trabalhar outros elementos. Vamos trabalhar o que a gente chama de técnicas expandidas. Mas o que é isso, técnicas expandidas? Tudo isso que a gente fez agora, a gente chama de técnicas estendidas. Ou seja, eu estou usando elementos não tradicionais do repertório para criar improvisações de músicas. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer outros elementos fora do instrumento do meu corpo. Por exemplo, vou pegar aqui no chão, tá? E eu vou pegar uma espuminha. Olha só que legal, que bacana. Sabe essas espuminhas de lavar louça, ó? O que vocês fazem? Se vocês tiverem uma de preferência nova, tá? Porque para ser mais higiênico, ó, vocês vão cortar uma espuminha dessas, tá? Pede para ir pro seu pai, para sua mãe, para seus familiares aí que são maiores, tá? Que tem mais domínio disso, para cortar para vocês um pedacinho de espuma, ó, tá? Normal, uma espuminha normal. E vocês vão pôr embaixo das cordas, ó. Vamos aqui, ó. Tá vendo como é que ficou, ó? Legal. Olha o som que vai ficar, que bacana. Diferente, né? Isso a gente chama de técnica expandida, certo? Então, olha que interessante agora. Se eu toco
antes da espuma, tem um som. Se eu toco depois da espuma, tem outro som. Um som mais agudo, lembra que a gente falou? Agudo e grave. A gente trabalhou isso bastante na segunda aula, hein? Ok, tem os dois timbres aqui. Eu posso brincar também com isso. Eu posso criar uma improvisação também. Eu posso pegar lá e falar, ó, tá, vou fazer 1 minuto também. Vamos trabalhar sempre com 1 minuto, porque é um tempo que não é tão longo, tá? E é bem restrito, então a gente consegue pensar no como a gente vai trabalhar isso. Vamos ver que legal aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão querer uma improvisação tocando antes ou depois, tá? Depende do ponto de vista aqui, mas enfim, entre as espuminhas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer uma coisa bem curtinha. Essa mão não precisa usar por enquanto, tá? Deixa ela descansando aqui, ó, na perna. Então vamos lá, vamos criar uma improvisação bem legal. Eu tô fazendo bastante ritmos, né? Lembra que a gente viu na aula ritmos que a gente toca quando a gente toca as cordas com um direcionamento específico, né? Num loop, numa repetição, né? A gente fez bastante loop, né? Nas aulas, né? Lembra do Mi menor, das músicas que vocês comporam? É a mesma ideia, tá? Ó. Podem fazer com a palheta, tá? Com o polegar, com todos os dedos. Quanto mais vocês, enfim, irem fazendo variações, muito melhor para vocês treinarem esses loops, né, esses ritmos, tá? De novo. Vocês podem fazer também não só grooves, mas vocês podem fazer também notas, como se fossem melodias, sei lá. Bacana, né? Ó, dá pra fazer em todas as cordas. Fazer, sei lá, eu posso escolher 2 cordas. Sei lá, a sexta é a primeira. Tá? Vocês podem depois... em outra, aí vocês vão criando várias improvisações, tá? Além das que eu tô falando, vocês podem pirar e fazer várias improvisações, tá? Mas fazem pelo menos as que eu tô falando e aí vocês podem criar outras aí, extra improvisações, hein? Olha que bacana. Então, por exemplo, lá, eu posso começar a juntar elementos. Então, eu posso, por exemplo, pegar esse aqui, né? E juntar com o raspado, ó, que legal. Posso criar uma coisa mais livre, né? Sei lá. Tá? Tudo isso a gente está experimentando. A gente está num momento aqui em que a gente não está pensando em melodia, harmonia, em soar bonito nos padrões estéticos que a gente está acostumado dos grandes compositores, dos Beatles, dos Rolling Stones, de Bach, de Brahms, de todos esses compositores, né? Enfim, do Melim, desses compositores que a gente conhece. A gente está numa espera de experimentação, de descobrir novos sons. Então a gente está um pouco mais livre, tá? Assim, aquela coisa, a gente faz coisas mais livres para depois a gente conseguir fazer as coisas não tão livres melhores. Então uma coisa não anula a outra, tá? Você tocar uma melodia bonita é bom, você saber fazer um improviso mais livre também é bom, tá? Então o primeiro elemento que a gente trouxe foi essa espuminha aqui, ó, que legal, certo? Aquela espuminha de limpar. Vamos para o segundo elemento aqui, vocês vão gostar bastante desse, tenho certeza. Ó, peguei um vidrinho. Esses vidrinhos, tá? Assim, vocês vão achar bem legal isso aqui, ó. Esse faz um som bem legal. Então vocês vão pegar um elemento cilíndrico, tá? Ó. Esse elemento cilíndrico aqui. E vocês vão encostar bem leve. Tem que ser bem devagar e bem leve nas cordas, tá? E vai fazer esse som aqui, ó. Você já deve ter escutado isso bastante em desenho animado, tá? Algumas músicas de desenho tem muito esses elementos de... É um som engraçadinho, né? Ó. Tá? O importante é vocês não apertarem muito, senão vai sair um som feio, tá? Bem de levinho. Como esse aqui tem um furinho, ó, tá vendo aqui? Toma muito cuidado para não cair no chão e quebrar. Por isso que eu acho interessante vocês fazerem com um objeto de plástico, tá? Eu não tinha nenhum de plástico aqui.
Minha esposa não tinha nenhum batom. Aliás, ela não tá aqui, senão eu teria pedido um batom emprestado para ela para fazer com tampa. Ó. Então, por exemplo, eu posso pôr no dedo, cuidado, tá? Ó. Isso vocês vão escutar muito num ritmo chamado blues, tá? É um ritmo chamado blues. Então, por exemplo, sei lá, vou tentar imitar um blues. Tá? Então é muito legal. As pessoas que, por exemplo, que tocam esse objeto chama slide, né? Ou bottleneck, que é exatamente um vidro de alguma coisa, né? Elas usam às vezes uma outra afinação. Eu não vou fazer aqui pra gente não poder perder tempo desafinando, tá? Mas enfim, a ideia aqui é vocês terem um objeto cilíndrico, tá? Não precisa ser de vidro. Aliás, para vocês é melhor que não seja de vidro para não ter o perigo de quebrar, acontecer alguma coisa. Então tentem usar alguma coisa de plástico, tá? Cilíndrica é importante, tá? Tem que ser cilíndrica, ó. Aí vocês vão encostar na corda aqui, ó. Só no detalhe para vocês, ó. Então vocês vão criar uma improvisação de novo, ó. Um minutinho, olha que legal. Nosso minutinho aí. E eu vou estar colocando alguns vídeos aí para vocês também, quando acabar essa sessão, de pessoas tocando com isso o ritmo blues, que aí vocês podem ver alguém legal tocando, tá? Por exemplo, sei lá, eu posso fazer. Certo? Vocês podem brincar com esse som, improvisar com esse som, importante, tá? Então vamos lá. Então vocês vão criar as improvisações com os elementos, tá? Tem mais um elemento. Agora vamos, pra gente dar também uma descansada, uma distraída, vamos ver algumas pessoas tocando bottleneck, tocando slide no blues aí, ó. Gostaram? Eu sei que vocês gostaram disso aqui, hein? Isso aqui tem cara que vocês vão gostar muito. Nosso último elemento que eu vou mostrar agora vocês vão também achar muito legal. Olha isso aqui, ó. Uma régua, tá? Usa uma régua, a régua que vocês tiverem aí em casa, tá? O que vocês vão fazer com a régua? Vocês vão... Já viram alguém tocar violino? Vocês vão fazer a mesma coisa com a régua. Ó. Vocês vão pegar a régua e vão fazer esse som. Ó. Olha que legal. Como se fosse um violino, tá? Você pode fazer com essa parte aqui, ó. A régua ela é assim, né? Você faz assim, ó. Como se você fosse cortar um pão lá. Tá? Ó. Faz um som bem chatinho, né? Mas é um timbre interessante, ó. Você pode usar ela assim também, ó, deitada, raspando ela nas cordas, usando toda ela. Legal, né? Barulhento, ó. Esse faz bastante barulho, ó. Você pode também, ó, lembra do nosso segundo timbre abafado? Ó? Abafa essa mão esquerda aqui, ó, deixa ela no meio do espelho do instrumento, no meio do braço, e bate bem de levinho, tá? Tudo isso aqui você tem que fazer bem de levinho, assim, ó. Olha que som que legal, ó.
Quanto mais para cá você for, né? A gente chama de ponte, sul, ponte. A gente vai ter esse som mais agudo, tá? Lembra dos sons, timbre agudo, fininho, alto, né? Grave, baixo, agudo. Ok, então a gente já tem aí, bastante elementos para trabalhar, tá? A gente tem muitos timbres, muitas ideias. Esse aulão foi muito legal para estar descobrindo esses novos sons do violão. Vamos chamar esse aulão de novos sons do violão, tá? A improvisação e a música contemporânea. Ó, o nome ficou bonito, hein? Anota aí. Tá? Nosso aulão aí, né? Novos sons, novos timbres, tá? Importante. Então vocês têm aí, pelo menos, pelo que eu me lembro, nosso aulão aqui, 4 ou 5 improvisações para trabalhar, né? Vocês têm bastante prática, ó, 5 improvisações para trabalhar. Tá? Vocês podem estar revendo esse vídeo quantas vezes vocês quiserem para estar relembrando esses exercícios, tá? O que mais vocês têm para fazer? Vocês têm que anotar os timbres, lembra? No começo, lembra? O nome importante, solfejo, tá? Tá aparecendo bem gigante na tela aí, solfejo, guarda esse nome. É dar nome aos sons da música, tá? Normalmente um solfejo tradicional as pessoas cantam, né? Dó, ré, dó. Mas o solfejo não é só cantar o nome da nota, é cantar o timbre também, né? Então dê nome aos os timbres que vocês forem descobrindo, nomeie eles, sei lá. Por exemplo, vocês falam que isso aqui é um raspado chato, então esse é o raspado chato. Aí quando vocês forem fazer uma composição contemporânea ou fazer uma improvisação, vocês falam, vou usar o raspado chato e o ruído irritante, por exemplo, o raspado chato e o ruído irritante, entendeu? Aí vocês podem fazer também e o barulho com a boca e o amassado, sei lá. Tá? Vocês podem juntar todos esses elementos, tá? A ideia aqui é vocês estarem descobrindo sons. E aí tem uma outra parte da aula que lembra que a gente falou de escutar música. Escutar música é importante, não pode parar de escutar música nunca. Então vamos escutar aí John Cage, Gilberto Mendes, Léo Brauer, tá? E pesquisem também outros compositores. Quando vocês tiverem vídeos, se vocês verem no YouTube, o YouTube sempre sugere coisas do lado ali. Tenta dar uma... Que nem eu falei, não escuta muito, escuta um minutinho, tá? Vocês não vão perder aí, nesses exercícios, mais do que 20 minutos estudando aí, tá? Vocês fazem aí, sei lá, vamos dividir nosso estudo aí. 10 minutos improvisando, tocando, né? Sei lá, 5 minutos anotando os timbres e 5 minutos escutando música. Olha quanta coisa. 20 minutos vocês aí fizeram um belo do estudo diário aí de música para voltar com tudo, voltar arrebentando, tá? Então é isso aí. Esse foi nosso aulão. Vocês vão poder estar mandando pra gente aí esses vídeos. Não é uma coisa obrigatória, tá? Se vocês quiserem gravar com o celular mesmo, vocês pedem pros pais de vocês, os parentes que estiverem com vocês nesse momento, né? Aí, pra gravar vocês é legal. Então vocês podem gravar essas improvisações. Eu quero ver esses vídeos, hein? E aí vocês vão mandar, tá? Depois a gente vai estar mandando pra vocês o endereço certinho pra onde vocês vão estar mandando esses vídeos, porque a gente tem uma interação. Vou ver esses vídeos, tá? E no próximo aulão aí, nosso próximo encontro, a gente pode estar comentando o vídeo de cada um, todo mundo assistindo o vídeo de todo mundo, tá? A gente vai ver como a gente vai operar, como a gente vai tratar essas aulas, tá? Mas é importante vocês estarem fazendo os exercícios bonitinhos, tá? E estarem mandando aí, se vocês quiserem, de novo, não é obrigatório, mas seria muito legal pra mim ver como é que vocês estão trabalhando esses timbres, tá? E vocês podem até compartilhar entre vocês, né? Enfim, um manda pro outro, a galera da nossa turma aí, que é uma galera muito firmeza, tá? Um pessoal legal. A melhor turma que eu já trabalhei aí, são super dedicados. Vocês são os melhores alunos aí de violão que eu já tive, tá? Coletivos, vocês são show. Vamos trabalhar bastante nesse período. Não se esqueçam aí, tá sempre lavando as mãos. Importante. Logo, logo a gente tá de volta com tudo, tá? Fazendo muita música e muito improviso e muito barulho. Grande abraço, pessoal. Bom descanso, bom trabalho. Vamos à obra.